Bom dia, irmãos, mais uma vez, Deus abençoe sua vida. Por gentileza, antes de sentar, antes de cumprimente aí umas duas pessoas perto de você e abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 3, verso de número 15. Você pode acompanhar também aí na projeção, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Amém? Que dia é hoje? Domingo, a data, então vou perguntar direito. O que é que comemoramos hoje? Dia do pastor. Então você vai entender por que essa mensagem de hoje está sendo com esse tema. Darei a vocês bons pastores que governarão do meu jeito. Eles irão liderar vocês com inteligência e sabedoria. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti nesta manhã, como mero instrumentos da Tua graça e da Tua bondade. Fala conosco mais uma vez, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Na terça-feira pela manhã, estava em casa, já havia feito a minha meditação matinal, estava organizando as coisas para vir para o culto da tarde, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração algumas das coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. E no momento que eu estava sendo ministrado, eu me lembrei que eu já havia anotado algumas coisas sobre esse tema algum tempo atrás. Então fui no computador e comecei a vasculhar os meus arquivos e encontrei algumas anotações que eu já havia feito dentro desse tema, e quando eu fui ver, já tinha mais de um ano que eu tinha anotado algumas destas coisas aqui. E eu fiquei pensando, eu disse, poxa, aí perguntei a Eliana, amor, é domingo mesmo que é o dia do pastor? Ela disse, é. Eu disse no meu coração, poxa, seria uma palavra boa para pregar nesse domingo. Aí lá no meu íntimo eu disse assim, e se eu pedisse ao pastor Bira para pregar no próximo culto? No mesmo instante eu dei um tapa no meu rosto e disse, larga de presunção, abestado. Nunca fiz isso, não é agora que vou fazer. Se Deus quiser, Ele fará. Deixei o computador aberto e me arrumei para vir para o culto da tarde. Quando cheguei aqui, o bispo Ivo estava pregando na terça-feira com Deus. E eu fui para o teclado, ele me pediu para acompanhá-lo ali, eu fui para o teclado. Enquanto o bispo Ivo estava pregando, eu comecei a rir, sentado ali no teclado, porque ele não tinha como saber as coisas que eu tinha deixado escritas no computador aberto na minha casa. Ele não tinha como saber. Mas algumas das coisas que vou dizer aqui hoje, ele disse na terça-feira passada. Aí eu comecei a rir, eu disse, Espírito Santo, o senhor está de brincadeira, né? Voltei para casa, esqueci o assunto, não, deixa quieto. Na quarta-feira pela manhã, o pastor Bira me mandou uma mensagem, me falando sobre esse momento, para que eu pudesse pregar no culto, nesse primeiro culto. Aí eu lembrei, eu disse, é essa a palavra. E desde lá eu venho numa luta, toda mensagem que eu venho pregar, eu fico numa guerra, numa luta, acho que todo pregador fica assim. Enquanto não chega aqui no altar, no momento da pregação, eu fico, Senhor, é essa a palavra mesmo, é isso mesmo, não quero falar de mim mesmo, eu não quero pregar de mim mesmo, eu não quero pregar o que eu acho, é assim mesmo, é isso que o Senhor quer dizer. E de todas essas guerras, esta foi a maior que eu enfrentei até agora. Foi a maior luta que eu enfrentei até agora, se esta de fato seria a mensagem para este culto. Ontem à noite tentei fugir dela. Mandei mensagem para Léo, que está ali atrás. Eu disse, Léo, eu acho que vou mudar a mensagem. E quando eu estava me preparando para mudar, o coração trancou. Eu disse, não, mandei para ele, não vou mudar. Deixa o barco correr. É essa a palavra que eu sei que o Espírito Santo quer trazer para a igreja nessa manhã. Dia do pastor. O propósito dessa mensagem é fazer a gente lembrar, entender o que são os pastores, quem eles são. E o tema da nossa mensagem nesta manhã é homens de Deus, humanos como nós. Amém? Pode ler comigo? Homens de Deus, humanos como nós.
Nos tempos que nós estamos vivendo, em que a figura de um pastor, de um líder eclesiástico, de um homem e uma mulher de Deus, que se posiciona corretamente, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com a verdade, tem sido tão achincalhado, tem sido tão avacalhado, diante de tantos falsos líderes, profetas, mensageiros, pregadores, diante de tanta meninice que tem tomado conta do mundo, especialmente do nosso país. É muito difícil você separar o joio do trigo, e nós pegamos todo mundo, botamos num bolo só, e dizemos: todo pastor é igual, todo bispo é igual, todo apóstolo é igual, nivelamos por baixo todos eles, e achamos que todo pastor merece o mesmo tratamento, porque nós estamos cansados, talvez porque tenhamos sido machucados por alguns, talvez porque tenhamos nos decepcionado com outros, talvez porque não gostemos do posicionamento de tantos, mas nós queremos nessa manhã mostrar que pastores, pastoras, e aí como nós somos sarados com essa questão de gênero, eu não vou ficar aqui fazendo distinção de homem e mulher. Toda vez que eu falar pastores ou líderes, estou englobando homens e mulheres, ok? Somos sarados, sim ou não? Somos sarados. Então eu não vou ficar fazendo distinção de gênero aqui. Entendemos que falamos sobre todos de uma forma global, de uma forma geral. Então, pastores são homens como nós. Os nossos pastores são homens como nós. Se furar, sangra. Se bater, dói. Se ferir, eles sentem. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 9. Eu quero ler com você alguns versículos, e eu vou lendo na proporção que eu for ministrando. Nós não vamos fazer uma leitura corrida desse texto, mas eu quero deixar aí com você, para pensar com vocês algumas coisas. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria te dizer o seguinte: os líderes eclesiásticos, como eu já disse, eles são humanos, são seres humanos, e eles exercem inúmeras atividades no exercício do seu ministério diante de Deus. Os pastores são, ao mesmo tempo que pastoreiam um rebanho, eles são administradores, são conselheiros, são psicólogos, são oradores, são professores, são economistas, dentre outras coisas, além de marido e pai, ou esposa e mãe. Observa que não é tão diferente dos demais seres humanos, a não ser o acúmulo de atividade que muitas vezes eles têm, o tempo que estão pensando em pastorear, em liderar, em preparar uma mensagem, em trazer a palavra de Deus, receber você no aconselhamento, receber a igreja no aconselhamento. Eles estão também administrando a casa do Senhor, estão gerindo as finanças, estão cuidando das coisas que são seculares, estão pensando em projetos. Então eles são ao mesmo tempo muitas coisas, e isto de alguma maneira sobrecarrega de responsabilidade e pode levá-los a um esgotamento físico e mental, e às vezes até a depressões. O próximo passo da depressão, sabe qual é? Você sabe qual é o próximo passo da depressão? O suicídio. O próximo passo da depressão é o suicídio. E nunca vimos na história do mundo tantos homens de Deus, crentes evangélicos, tirando a própria vida. E a pergunta que a gente faz é: como pode isso? Por que isso acontece? Por causa do esgotamento físico, por causa do esgotamento mental, por causa da depressão, por causa da solidão. O texto que nós vamos ler é narrado por Paulo, e Paulo está preso na prisão Marmetina, que é a pior prisão que tem em Roma. É um buraco. Depois você pesquisa na internet, aí você vai ver prisão Marmetina, o cárcere marmetino. É um buraco. Para chegar lá é preciso descer escadas, becos, e é quase uma gruta. É um lugar fétido, úmido, sujo, depressivo, e é nesse lugar que Paulo está, já condenado à morte. Ao seu lado tem Lucas. No texto que nós vamos ler, ele diz isso: só Lucas está comigo. Lucas está ali porque é grego, não é romano, não é judeu, ele é grego, é médico, ok? É um amigo de Paulo, e é um escritor, um historiador de Paulo. Se você pegar o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, é ali que a gente conhece Paulo, é ali que a gente conhece a história de Paulo, desde a época que se chamava Saulo. E tem gente que diz que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não existe isso na Bíblia. Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, e os dois nomes, um era o nome grego e o outro era o nome romano.
determinado momento ele decide adotar o nome romano, decide deixar o nome romano e adotar o nome grego. Por quê? Para que pudesse se identificar melhor com as pessoas, para que aquele estigma do nome que ele trazia de Saulo, o perseguidor, fosse deixado para trás aos poucos. Ele não muda o nome, ele tem os dois nomes. Então, e Lucas deixa isso registrado lá no livro de Atos, você encontra isso. É Lucas quem está acompanhando Paulo nesse momento da sua solidão. Nesse momento, Paulo então abre o seu coração, e é interessante ver como os homens de Deus da Bíblia nos inspiram e nos mostram que em determinados momentos nós precisamos abrir o coração e dizer aquilo que vai lá dentro, porque se a gente não abrir o coração, as pessoas não vão saber. A gente não saberia que Paulo viveu esse momento que nós vamos ver agora, se ele não tivesse dito, se ele não tivesse narrado, se Lucas não tivesse escrito. Não é mais Paulo quem escreve agora, está velho, já com a visão cansada, ferido, machucado, praticamente quase morto diante de tantos açoites que recebeu. Ele apenas vai narrando os fatos e Lucas registrando, e deixa escrito aí para Timóteo, o seu filho na fé, algumas coisas, alguns dramas que o líder Paulo, que o apóstolo Paulo, que o pastor Paulo está vivendo. O primeiro drama que Paulo vive é o drama da solidão. Ele diz no verso 9, ele diz: venha para cá o mais rápido que puder. Paulo está escrevendo para Timóteo, e Paulo está dizendo para Timóteo: eu não aguento mais ficar sem você, Timóteo. Timóteo era um amigo íntimo, era um filho na fé, era um discípulo, um pastor que Paulo treinou, e agora no momento da sua prisão, Paulo está escrevendo para Timóteo dizendo: venha rápido, está comigo, eu estou só. Lá no verso 21 ele repete: faça o que puder para chegar aqui antes do inverno. Antes do inverno. Paulo está dizendo: tenha pressa, não deixe o inverno te pegar pelo caminho, porque naquela época era difícil viajar no inverno. Então se o inverno chegasse antes que Timóteo chegasse ali, ele talvez não conseguisse chegar até o inverno terminar. Então Paulo diz: antes do inverno, corra, se apresse, venha estar comigo. Paulo está sozinho, e a solidão muitas vezes é um dos grandes desafios que os homens e mulheres de Deus enfrentam no exercício do seu ministério. E aí você pode dizer: pastor, como numa igreja de 1.500 membros, 2.000 membros, um pastor pode estar sozinho? A pior solidão é aquela que você vive mesmo rodeado de pessoas. Paulo está na cadeia, está só, e ele pede ao amigo: venha rápido, venha estar comigo. Jesus viveu esse momento de solidão. Mateus capítulo 26, verso 40, quando Jesus está no Getsemane, naquela noite angustiante em que ele vai ser preso, depois de cear, depois de um culto abençoado, depois de louvar, depois de beijar os pés, depois de lavar os pés dos discípulos, depois de fazer aquele momento de comunhão, Jesus está no Getsemane, e a Bíblia diz que ele vai orar, mas ele leva 3 discípulos mais chegados, mais próximos, os amigos mais íntimos dele, para dividir com ele aquele momento. Ele diz antes: a minha alma está em angústia de morte. A dor que eu sinto, a angústia que eu sinto é mortal. Estejam comigo, venham estar comigo, estejam perto de mim nesse momento. Mas Jesus teve a companhia dos amigos? Sim ou não? Não. Eles estavam lá, mas não estavam. O texto vai dizer que quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo, e disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por 1 hora? A pior solidão é aquela que você está mesmo rodeado de pessoas. Jesus sabe o que é estar solitário no momento que ele mais precisou, porque mesmo tendo escolhido os homens mais próximos a eles, eles não foram capazes de acompanhá-lo no momento da sua dor. O segundo drama que Paulo vive é o drama do abandono. No verso 10 ele diz: por que eu peço para que você venha rápido, Timóteo? Porque Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. O drama da solidão e o drama do abandono são os dramas que Paulo viveu e Jesus também viveu. Marcos capítulo 14, verso 50, diz que os discípulos, depois de terem dormido, depois de Jesus ter passado aquele momento, quando ele finalmente foi preso, ao invés dos discípulos o abraçarem, estarem junto com ele, defenderem o seu mestre, a Bíblia diz lá em Marcos registra, ele diz: logo em seguida todos fugiram e o abandonaram. É possível um líder, um pastor, um homem, uma mulher de Deus,
estar abandonado, sim ou não? Se Paulo viveu e Jesus viveu, é possível todos os outros passarem por esse processo. O terceiro drama de Paulo é o drama da traição. Verso 14 e 15, ele diz: cuidado com Alexandre, aquele que faz artesanato de cobre. Ele é um opositor feroz da mensagem e vive causando problemas. Ele vai receber de Deus o que merece. Paulo está orientando Timóteo: olha, Timóteo, de todas as pessoas com quem você tem que abrir bem os olhos, esse camarada se chama Alexandre. Se tiver algum Alexandre aqui nessa manhã, não é você, é o que faz artesanato de cobre. É o que faz artesanato de cobre. E Paulo vai dizer: sabe por quê? Porque é um traidor. Ele é um opositor da mensagem. Ele é um camarada que me causou muitas dores. Em algumas traduções diz assim: ele me causou muitas dores. Tome cuidado com Alexandre. A traição no exercício do ministério pastoral é algo tão tremendo, tão severo. Paulo viveu isso. Os grandes homens de Deus têm vivido isso. Muitos estão calejados, e porque estão calejados de serem traídos, olham agora com certo cuidado, pisam em ovos, não se abrem tanto, não é? Não abrem muito a guarda. Aí você não entende: porque o pastor, porque a pastora, porque o bispo, porque o apóstolo é tão reservado. Sabe como é o nome disso? Calo. Calo. E porque já tomaram tanta pancada, hoje tem dificuldades, e não é de propósito, é dificuldade de abrir o coração, porque nunca sabe quem é o próximo Alexandre. Nunca sabem quem é o próximo Alexandre. Jesus não teve um Alexandre no seu ministério, mas teve um Judas, e o texto vai dizer isso, Mateus 26, 46, minha hora chegou, o Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores, levante-se, vamos, o traidor chegou. Jesus não diz Judas chegou, ele não diz o discípulo chegou, ele não diz seus irmãos, um dos seus irmãos chegou. Jesus chama pelo nome, o traidor chegou. Alguém que trai deixa marcas, alguém que trai se destaca, alguém que trai não tem como se esconder. Quem foi traído sabe, e não consegue chamá-lo pelo nome, só chama de traidor. Jesus não foi capaz de chamar Judas pelo nome, chamou de traidor. Como é terrível o processo da traição no exercício do ministério pastoral. O quarto drama de Paulo é o drama das privações. Verso 13, a Bíblia diz: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo está preso, no final da sua vida, já está velho, ele não vai sair dali para outro lugar, a não ser para a morte, mas ele quer manter a sua mente ativa, ele quer manter a sua mente viva com a palavra de Deus. E aí talvez Paulo tenha lembrado do texto do Velho Testamento que diz: procura trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Então Paulo diz a Timóteo: quando você vier, meu querido, traga a minha capa, e traga também os livros, e traga pergaminhos, possivelmente para que Lucas pudesse usar para escrever mais coisas, ou talvez os pergaminhos também daquilo que já tinha sido escrito. A Bíblia não deixa claro isso aí, mas eu creio nas duas versões. E qual é a privação que Paulo está vivendo aqui? Pelo menos 3 eu quero trazer para você. A primeira privação é a privação emocional. Ele está com saudade do amigo. Saudade do amigo. A segunda privação é a privação mental. Eu já disse ela. Paulo, mesmo velho, mesmo cansado, no final da vida ele quer ocupar a sua mente. Ele não quer que a sua mente fique vazia, porque aí é um ditado popular que nós dizemos que mente vazia é a oficina do encardido. Paulo quer ocupar a sua mente com as coisas que lhe enchem o coração de esperança. Então, é a privação mental. E a segunda privação é a privação física. O grande apóstolo Paulo, o homem que desbravou a Europa, desbravou o mundo antigo, agora está preso e nem direito a uma capa ele tem. Ele está na cadeia, um lugar frio. E a capa, você sabe que era aquele manto que os judeus usavam por cima da roupa e cobriam a cabeça quando estavam no santuário, depois se andavam com ela, e quando iam dormir à noite se cobriam com ela.
Os viajantes do deserto sabem a importância de uma capa, porque ela é ao mesmo tempo saco de dormir e é cobertor. Paulo nem direito a uma capa tem, e ele agora está dizendo a Timóteo: por favor, meu querido, quando você vier, traga a minha capinha. Me deixe pelo menos viver algumas noites aquecido aqui. O quinto e último drama que Paulo está vivendo é o drama da ingratidão. Gente, você anotou os outros 4? Eu não sei qual deles é pior. Eu particularmente sou muito sensível ao drama da ingratidão. Todos os outros eu suporto com muita tranquilidade, mas o da ingratidão me tira do sério, me tira do chão. A ingratidão é algo que é fruto da falta de caráter, muito mais do que da traição. Fruto de falta de caráter, a ingratidão. E Paulo diz no verso 16: na minha primeira, 16 aliás, na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar, pelo contrário, todos me desampararam. Gente, isso já havia acontecido há algum tempo. Paulo está na segunda prisão, ele já havia sido preso outra vez, já tinha sido julgado a primeira vez, já havia sido julgado a segunda, e Paulo está com isso ainda no coração. Paulo ainda sente a dor de ter sido abandonado na primeira vez. Paulo ainda sente a dor de ter sido abandonado por pessoas que foram ingratas com ele. No momento em que ele estava diante das autoridades para defender aquilo que ele pregava, não teve um filho de Deus que pudesse estar do lado de Paulo e dizer: ele fala a verdade, ele é um homem bom, não o prendam e tal, e tal, e tal. Nos dias em que nós estamos vivendo, em que falar a verdade, pregar a verdade, anunciar a verdade, combater o pecado, falta pouco para os pastores saírem dos púlpitos algemados. Falta pouco. Aliás, já aconteceu aqui um pastor do ministério, esqueci agora, ID alguma coisa, não me lembro, foi preso porque estava pregando contra algumas práticas abomináveis que a palavra de Deus condena. Preso. E a pergunta é: quantos irão na cadeia visitar o seu pastor, se ele for preso, porque está pregando a palavra? Quantos irão diante dos juízes fazer manifestações, levantar cartazes, ir para frente do tribunal e dizer: soltem o meu pastor, soltem a minha pastora, porque eles estão pregando a palavra? Paulo sentiu falta disso. Ninguém foi ajudá-lo. Diante desses 5 dramas que Paulo viveu, eu quero aprender com vocês nessa manhã 5 lições acerca de um homem ou de uma mulher de Deus e das suas humanidades, ou da sua humanidade. E aí eu quero convidar você para um outro texto, 2 Samuel, capítulo 21, versos de 15 a 17, vai aparecer aí na tela, você pode anotar para ler com calma, mas vai aparecer na tela para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Diga comigo: ficou exausto. Isbi-Benote era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? A gente viu que Paulo viveu 5 dramas. O drama, vamos relembrar? O drama da solidão, o drama do abandono, o drama da traição, das privações e da ingratidão. Nós vamos aprender com Davi 5 lições que nós precisamos, atitudes que nós precisamos ter para que os nossos pastores, aqueles homens e mulheres, os homens e mulheres de Deus que estão diante de nós, que cuidam das nossas vidas, no final das suas vidas, não precisem passar pelos dramas que Paulo passou e que Paulo viveu. Para isso nós precisamos entender o primeiro sintoma, ou o primeiro significado de um pastor ou de uma pastora ser humano. Muitos de nós fazem fantasia com a figura do líder, do pastor e da pastora, como sendo um homem e uma mulher que não peca, que não erra, que isso, que aquilo, e se decepcionam, se frustram diante de um pequeno deslize, diante de uma pequena situação, e criam um dilema, um problema nas suas cabeças, um bicho de 7 cabeças.
Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, para entender que os nossos pastores, nossos líderes são humanos, é que eles enfrentam lutas. Você entendeu isso? Eles enfrentam lutas. As mesmas lutas que você enfrenta, os seus pastores, os nossos pastores também enfrentam. E eu diria que lutas piores, lutas maiores. E nós vamos ver isso nessa manhã. O texto que nós lemos, a primeira parte do verso 15 diz: mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Mais uma vez significa que já tinha havido outra? Sim ou não? Amém ou não amém? Mais uma vez significa que não foi a primeira, não foi a segunda, não sei quantas, Davi já tinha enfrentado muitas, a gente conhece a história de Davi, muitas guerras Davi tinha enfrentado, e mais uma vez, os filisteus atacaram Israel, mais uma vez. É preciso que a gente entenda que os nossos pastores, eles enfrentam batalhas, que muitas vezes nós não conhecemos, e se nós soubéssemos, desviaríamos, porque não temos a estrutura que Deus tem dado a eles, para suportar determinadas situações e determinadas lutas. Olha, esse texto não vai aparecer aí, mas Paulo escreveu alguma coisa sobre isso, lá em 2 Coríntios capítulo 11, preste atenção, verso 27 a 29, pode anotar para ler em casa depois, 2 Coríntios 11, 27 a 29, ele diz: enfrentei perigos sob o sol do deserto, e em tempestades no mar, também fui traído pelos que pensei ser meus amigos, sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir, já fiquei muito tempo sem comer, sofri com frios e com falta de agasalhos, e a lista ainda nem chegou à metade, porque ainda temos as pressões diárias e as ansiedades por causa das igrejas. Quando alguém chega ao fim da linha, sinto dor até nos ossos. Quando alguém cai em pecado, um fogo queima as minhas entranhas. Paulo está dizendo, além do preço que eu paguei para pregar o Evangelho, ainda tem as dores internas que eu sinto por causa de vocês. Não tem uma pessoa que desvie do Evangelho, que se afaste da igreja, que os pastores não sintam. Não tem um. Quer dizer, eu saí da igreja, o pastor nem ligou, engano seu. Ele sofre, ela sofre. Não tem um que caia em pecado, que entre em descrédito do Evangelho, que não cause uma dor profunda no coração dos seus líderes. Talvez você não saiba disso, mas toda vez que uma ovelha, que um crente, que um membro de uma igreja peca, faz algo desagradável, não é favorável, não é agradável aos pastores discipliná-los. Assim como não é bom para um pai ter que corrigir um filho, especialmente depois que esse filho tem 16 anos. A última surra que eu tomei do meu pai, eu tinha exatamente essa idade, e foi uma surra que eu não gosto nem de lembrar. Se fosse nos dias de hoje, ele ia para a cadeia. E meu pai era um homem de Deus, era um homem santo, mas era homem. E se tinha uma coisa que ele não admitia, era que um filho, ele podia afrontar ele, podia dizer desaforo a ele, mas não dissesse para aquela baixinha que ele chamava de amor. Se afrontasse minha mãe, o pau quebrava nas costas de Noca. E eu tinha chegado do ensaio do grupo de louvor, no domingo de tarde, para tocar no culto da noite. Estava na minha casa, eu, meus irmãos, o pessoal da equipe de louvor, meu pai deitado, descansando no quarto, minha mãe falou uma coisa na cozinha, e de cada sala, eu disse um negócio em voz alta, que ele levantou da cama, bufando, e o pau quebrou nas minhas costas. Bateu, mas bateu com gosto. Ele viu que ele tinha exagerado, então naquele dia ele fez um juramento para mim, ele disse: a partir de hoje, nunca mais eu toco a mão em você. E meu pai era homem, nunca mais ele me bateu, mas a partir daquele dia, eu tomei juízo na cabeça, e eu descobri que apesar de ser exagerado, apesar de não precisar ser tanto daquele jeito, meu pai o fez por me amar, por me amar. Quando nós somos disciplinados pelos nossos pastores, somos tirados do ministério, somos afastados das nossas atividades, não é porque eles não gostam de nós,
Não é porque eles nos querem mal, é para tratar aquela pereba que, se deixar crescer, vai virar um monstro e matar a gente. Mas eles sofrem com isso, dói no coração. Eu tenho certeza que meu pai chorou aquela noite quando foi para a cama, ao ver o estado que ele me deixou. Quase matei meu filho. Entende? Nem sempre a disciplina é desse jeito, mas ela dói tanto quanto. E nossos pastores sabem isso. Paulo diz: olha, quando alguém chega ao fim da linha, sinto dor até nos ossos. Quando cai em pecados, um fogo queima nas minhas entranhas. O segundo motivo que eu quero chamar a nossa atenção nesta manhã é que um homem de Deus se cansa. Você anotou o primeiro? Um homem de Deus enfrenta lutas. Diga comigo: enfrenta lutas. O segundo é que um homem de Deus e uma mulher de Deus se cansa. Ah, não sabia que pastor cansava. Vai ficar sabendo hoje. Eu não sabia que cansava. Não sabe não, papai. Vai ficar sabendo hoje. É só olhar de vez em quando a fisionomia dos seus pastores e você vai ver que eles estão cansados, alegres, dispostos, servindo, mas cansados. Depois que acaba o impacto de carnaval, como é que você acha que o pastor Bira fica? Você nem foi para o impacto. Aliás, você é até contra. Você não, alguém nem foi, é até contra, até critica. Mas depois do impacto de carnaval, o pastor Bira está cantando assim, ó: toma os pedaços do meu ser. Irmãos, não é brincadeira não, a guerra espiritual não é brincadeira não, a luta não é brincadeira não, e eles cansam, são de carne e osso. Entenderam isso, sim ou não? Os pastores cansam. O texto do verso 15, a parte B diz: Davi perdeu as forças e ficou exausto. O cansaço ministerial pode ser físico, pode ser mental, pode ser emocional, pode ser espiritual. Por que você acha que a segunda-feira é um dia, pelo menos nos batistas, que é um dia de descanso para o pastor? Porque a guerra do domingo é intensa. O pastor só veio na igreja, pregou 1 hora e está cansado. Para você pregar 1 hora aqui, você levou uma semana inteira ali, ó, com guerra, orando, jejuando, buscando a Deus, lendo a Bíblia e pesquisando e fazendo, acontecendo. Isso cansa. Isso cansa. Na segunda-feira, o pastor está pedindo: toma os pedaços do meu ser. Respeita a segunda-feira do seu pastor. Respeita o dia de descanso dele. Outro dia eu mandei uma mensagem para o pastor Giovanni numa segunda-feira, depois pedi perdão. Ele disse: pastor, me perdoe, é a sua segunda-feira, é o seu descanso. Ele disse: eu não ligo para isso. Eu disse: mas eu tenho que ligar. Respeita a segunda-feira do seu pastor, é o dia de descanso dele, porque pastor também cansa. O texto diz que Davi ficou exausto. E tinha um padre que eu conheço, todo mundo conhece, é um padre nacional, não vou dizer o nome dele aqui, vou preservá-lo. Ele estava de férias na praia, e eu vi isso, o depoimento dele mesmo, ele mesmo disse isso. Estava de férias na praia, e alguém passou e o viu tomando um caldo de cana, e disse: padre fulano, o senhor aqui na praia, em pleno dia de semana? Ele disse: sim, estou de férias, estou descansando. E o cidadão, não sei, disse: padre, o diabo não descansa. Ele disse: eu sei, inclusive mandou você aqui para me perturbar. Seu pastor está descansando? Deixa ele descansar, porque ele se cansa. Seu pastor está de férias? Deixa ele curtir as férias. Não tem problema que você não possa esperar. Se já morreu, está morto. Não. Se não morreu ainda, Jesus pode segurar até as férias do seu pastor acabar. Tem um substituto, tem alguém que ficou no lugar. Vá lá, resolve os problemas com ele. Deixa o seu pastor descansar, porque ele se cansa. Paulo vai dizer também, esse texto não vai aparecer aí, 2 Coríntios 7,5 diz: quando chegamos à província da Macedônia, não tivemos sossego. Os conflitos na igreja, os temores no coração nos deixaram ansiosos. Não conseguimos relaxar, porque não sabíamos o desfecho da situação. Paulo está dizendo: eu fui para a Macedônia e só fiz me cansar. Entende? É por isso que ele diz que viu uma visão em que um homem dizia: passa a Macedônia
e ajuda-nos. Macedônia era um lugar de muita guerra, de muita perseguição, de muita luta espiritual, e precisava de um homem forte. Paulo vai lá, mas ele diz: quando eu cheguei lá, ao invés de encontrar paz de espírito, eu me cansei ainda mais, não consegui relaxar, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, ajude mais e critique menos, tá bom? Vamos fazer um acordo nessa manhã? Sim ou não? Que sim, fraco, meu Jesus. Ajude mais e critique menos. O seu pastor e a sua pastora cansam, e você pode ser aquele que pode ajudá-lo a ficar mais cansado, ou ajudá-lo a descansar. A escolha é sua. Amém? Terceiro lugar, eu estou correndo para terminar. Um homem de Deus tem inimigos. Pastor, e a mulher de Deus não tem não? Eu já disse que nós somos curados com isso. Então, homem e mulher é a mesma coisa. Se você não ouviu, ouça agora. Um homem de Deus tem inimigos? Tem ou não tem? Seu pastor tem inimigo? Sua pastora tem inimigo? Ih, rapaz, a gente vai ver que às vezes eles estão bem próximos. Verso 16 diz que um homem, um filisteu, armado com uma lança que pesava 3,5 kg, só a ponta da lança, armado com uma espada nova, fez um juramento: vou matar Davi. Vou matar Davi. Era o inimigo, mas o inimigo que se declarou e disse: eu vou matar Davi. Nem sempre, irmãos, os inimigos estão espirituais, nem sempre. A guerra contra o diabo o pastor conhece, a guerra contra os demônios o pastor conhece, a guerra contra os príncipes das trevas espirituais o pastor também conhece. Ele está preparado para lutar contra elas. O grande problema é que às vezes os inimigos são de carne e osso. Os inimigos muitas vezes estão do lado da gente, algumas vezes andam com eles, mas, porém, entretanto, contudo, no entanto, todavia, assim como Alexandre foi para Paulo, muitos estão dentro da igreja sendo empecilhos à obra de Deus, são opositores à mensagem que está sendo pregada, são opositores aos projetos que a igreja lança, são opositores à obra que Deus tem feito. Gente, eu não consigo entender. Nós estamos há 24, 25 anos fazendo impacto de carnaval, e não é possível ter até hoje gente que é contra. Opositores à obra do Senhor. Tem uns que não são contra, mas também não são a favor. Não participam, nunca foi a nenhum, não ofertam, não oram, são indiferentes. Entenda isso, sim ou não? Isso não é um privilégio só da IBMI, não. Toda igreja enfrenta esse problema, porque toda igreja é feita do mesmo material, gente, e é difícil agradar a todo mundo, é difícil que todo mundo entenda a visão, mas não deveria ser assim no povo de Deus. Inimigos muitas vezes estão perto, andam com os pastores, andam com eles. Há um provérbio em inglês que diz que não há pior inimigo do que um falso amigo. Isso é um provérbio em inglês. Davi sabia o que era isso, e ele escreve no Salmo 41, verso 9, ele diz: até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia o meu pão, voltou-se contra mim. Pastores têm inimigos. Você sabia? Não sabia? Está sabendo agora. E muitas vezes eles estão pertinho, se travestem de falsos amigos. Meu pastor, minha pastora querida, meu pastor isso, pastor aquilo, por trás, eu amo meu pastor, amo. Mas esse negócio dele ficar falando de campanha, fazendo campanha na igreja, isso me dá um nervoso. A gente não já dá dízimo e oferta, para que fazer campanha? Opositores à obra. Quarto lugar, um homem de Deus tem amigos. Amém. Aí você pode dar um amém bem forte. Amém. O homem de Deus tem inimigos? Tem, mas também tem amigos. Glória a Deus. Um aplauso a Jesus pelos amigos dos nossos pastores. O verso 16 diz que um homem desafiou, aliás fez uma ameaça, e ele ia cumprir a ameaça. Ele disse: vou matar Davi. Era um filisteu, um homem preparado de guerra. Davi também era. Ele sabia que ele não faria essa ameaça
se tivesse Davi no melhor momento da sua história, no melhor momento da sua vida. Mas a Bíblia diz lá no verso 15 que nós lemos que Davi ficou cansado, ficou exausto. E é nessa hora em que os pastores estão cansados e exaustos que o inimigo se agiganta. É nessa hora que os desafios ficam maiores. E é justamente nessa hora que os amigos precisam aparecer. Foi nessa hora em que alguém ameaçou matar Davi, que estava cansado, exausto, que provavelmente não conseguiria ter todos os reflexos, porque Davi era um homem bom na guerra, era muito bom na guerra. Provavelmente Davi não conseguiria se safar de um homem que tem uma lança, cuja ponta sozinha pesa 3,5 kg. Foi nesse momento em que surge Abisai. Abisai era um dos 30 valentes de Davi. Começou lá com os 600, quando ele estava na caverna. Era irmão de Joabe, o comandante do exército de Davi. Abisai, quando ouve o desafio, diz assim: peraí, ninguém ameaça o meu rei e fica vivo para contar a história. Se você pensava que ia ter a chance de machucar o meu rei, sua chance acabou agora, pau. Entende o que eu estou dizendo para você, sim ou não? O homem de Deus tem amigos. Abisai, o texto vai dizer: mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. É bem verdade, irmãos, que no ministério pastoral, assim como em qualquer outro lugar, mas estou falando hoje do ministério pastoral. No ministério pastoral, os nossos pastores enfrentam amigos que são candidatos a inimigos. Como é isso, pastor? Amigos que são candidatos a inimigos? Sim. São pessoas que não vão pensar duas vezes se tiver que trair. Se tiver uma oportunidade, vão puxar o tapete. Se a chance chegar, não vão pensar duas vezes em capar o gato, como diz no ditado popular. Não vão pensar duas vezes. São candidatos a inimigos. São amigos, por enquanto. Davi diz no Salmo 55, verso 12 a 14. Nada do que eu estou dizendo aqui não tem na Bíblia não, viu gente? Tem tudo aqui na Bíblia. Não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado, justamente tu, com quem eu compartilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. O que é que Davi está dizendo? Foi o meu amigo que se tornou meu inimigo. Irmãos, quando o inimigo é declarado, quando ele vem já escrito na testa inimigo, a gente está preparado para ele, sim ou não? Qualquer pessoa está. Mas quando é o sombra, aquele que para onde eu vou ele vai, aquilo que eu digo ele diz amém, aquilo que está do meu lado o tempo inteiro, é esse que se volta contra mim. Davi experimentou isso, ele disse: tu, meu companheiro, tu, nós íamos de braços dados, de mãos dadas à casa do Senhor, nós estávamos juntos fazendo a obra de Deus, e é você que se levanta contra mim. Não tenha dúvida que os nossos pastores enfrentam isso. Tem amigos que são temporários, são aqueles que não querem mal aos pastores, não desejam mal a eles. O inimigo deseja mal o tempo inteiro. Amigos temporários, eles não desejam mal, eles até defendem, eles até vestem a camisa, porém, eles não ficam para sempre. E tem aqueles que só são amigos enquanto lhes convém. Enquanto convém. Enquanto está tudo andando de acordo com o seu pensamento, a sua ideia, o seu desejo, eles estão amigos, colados, meu pastor, minha pastora, meu bispo, minha bispa, meu apóstolo, minha apóstola, você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Na hora que algo não vai de favorável ao seu pensamento, ele diz: é duro esse discurso, quem pode resistir? E vai embora. Amigos temporários. Mas graças a Deus que existem amigos verdadeiros no exercício do ministério pastoral. E alguns são revelados, eles fazem questão de serem vistos. Outros são ocultos. E o pastor sabe, a pastora sabe, que ele tem amigos aqui que são ocultos, que não estão nos holofotes,
fazem questão dos bastidores, mas são verdadeiros defensores do seu ministério, defensores da obra que Deus confiou em suas mãos. Glória a Deus por esses verdadeiros amigos. Glória a Deus pelos verdadeiros amigos que o pastor Bira tem, que o pastor Giovanni tem, que a pastora Elisângela tem. Graças a Deus por você que é amigo verdadeiro, declarado, faz questão de mostrar, faz questão de dizer, faz questão de estar perto, faz questão de dar presente, faz questão de orar, faz questão de abraçar. Mas graças a Deus por você também que é amigo verdadeiro, que não faz questão de nada disso, mas é quem sustenta o ministério deles em oração, em graça, em amor, em devoção, em rendição ao Senhor. É por causa das suas orações que eles estão de pé. Glória a Deus, glória a Jesus. Amigos verdadeiros. E para terminar, um homem de Deus precisa ser protegido. Guarde isso no seu coração. O seu pastor, a sua pastora, o nosso pastor, a nossa pastora, os nossos pastores precisam ser protegidos. O texto final, a parte D do verso 17 que nós lemos, diz que quando isso aconteceu, quando aquele filisteu ameaçou Davi, os homens de Davi, os seus guerreiros mais próximos, cercaram Davi e disseram: a partir de hoje, o Senhor não vai mais para a guerra, porque o que eles querem é matar o Senhor. Se o Senhor morrer, a lâmpada de Israel apaga. Então o Senhor, a partir de hoje, não vai mais para a peleja. A partir de hoje só fica em casa, e nós vamos partir, vamos vencer as guerras e vamos dar as vitórias ao Senhor. Mas o Senhor não se expõe mais, porque se o Senhor morre, apaga a lâmpada de Israel. Pastor, como é que eu posso proteger os meus pastores? Eu vou lhe dar algumas dicas aqui nessa manhã e você poderia anotar. Primeiro, honrando-os. Honrando-os. E o que tem a ver isso? Como é que eu posso honrá-los? Honrar não é só trazer presentes, não é só trazer um mimo, não é só fazer aquilo que é visível. Honrar tem a ver com a forma como eu os amo. A forma como eu amo o meu pastor e a minha pastora identifica se eu os honro ou se eu não os honro. Entendia? Sabiam isso, sim ou não? A forma como eu amo eles, que lugar eles ocupam nas nossas vidas. Tem um texto da história de Davi que eu acho fantástico, que são os seus valentes. Eu disse que começou lá atrás com 600 homens numa caverna. Enquanto Davi ainda não era rei de Israel, estava sendo perseguido por Saul. Davi está numa caverna, os filisteus estão acampados entre eles e o povo de Israel, uma distância considerável. A fonte de Belém está lá com o exército de Saul, e Davi faz um comentário. Davi diz assim: quem me dera que eu pudesse beber um pouco daquela água que está lá na entrada da cidade. Dois homens ouvem a conversa, um cochicha com o outro e diz: partiu? Partiu. E eles simplesmente saem sorrateiramente, passam pelo exército inimigo, vão lá na fonte, pegam a água e trazem a água para Davi. Quando trazem a água para Davi, diz: meu senhor, aqui está a fonte da água que o senhor desejou beber. Davi se assusta. Sabe por que eles fizeram isso? Por honrar Davi. Por honrar Davi. Ofereceram suas próprias vidas por honrar o rei, o ungido do Senhor. Davi bebe aquela água? Não. O gesto de Davi é que me impressiona ainda mais. Quando eu li esse texto, eu achei uma falta de delicadeza de Davi. Poxa, os caras se arriscaram, foram lá, pegaram a água e Davi derramou água no chão. O texto diz que Davi disse: eu não posso beber dessa água. Essa água representa a vida de vocês, e eu não posso beber. Como honra pelo que vocês fizeram, eu vou derramar como oferta essa água ao Senhor. Vai aplaudir Jesus, é isso? Pode aplaudir, pode aplaudir. Quando você honra os seus pastores, quando nós honramos os nossos pastores, nós recebemos de volta a honra também. Davi disse: eu não posso beber dessa água, vocês deram a vida de vocês por minha causa, vocês poderiam ter morrido, rapazes. Foi só um comentário, foi só uma expressão de um desejo, não precisava ter feito tamanho sacrifício. Então, como oferta ao Senhor, eu vou dar a água que vocês trouxeram. Que gesto lindo de Davi. Segunda coisa que eu posso fazer para proteger meus pastores é orar por suas vidas. Pastor, eu oro pelos meus pastores. Sim, mas deixa eu te dizer,
Orar pelos nossos pastores não é só dizer: Senhor, abençoa meu pastor Bira, abençoa o pastor Elisa, abençoa o pastor Giovanni. Não é só isso, é cobri-los de oração, como eu gostaria de ser coberto de oração por eles. Está entendendo isso, sim ou não? Sim ou não? Presta atenção aqui. É cobri-los de oração, como eu gostaria de ser coberto de oração por eles. É gastar tempo diante de Deus apresentando a vida deles. É apresentar suas famílias, é apresentar seu lar, é apresentar seus projetos, suas finanças, é dizer ao Senhor que eu quero para os meus pastores aquilo que eu gostaria que eles pedissem a Deus pela minha vida. Amém ou não? Amém ou não? Você pode honrar, proteger seus pastores, nossos pastores, honrando-os, orando por eles, e se for preciso, defendendo-os. Ah, pastor, é verdade? É. Presta atenção, não se turbe com nada. Eu preciso defender os meus pastores. Gente, eu disse aqui no início da mensagem, nós estamos vivendo momentos em que a figura de um pastor honesto, sério, que ama a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, de uma igreja que honra a palavra de Deus, está ameaçada. Está todo mundo medindo todo mundo na mesma medida, porque tem tanto picareta, tanto malafrojado, tanta obra de engano aí, que você precisa defender seu pastor, você precisa defender o ministério dele, você precisa defender a palavra que ele prega, você precisa ser um defensor da igreja que você frequenta. Você não precisa defender Deus, mas o seu pastor, defenda-o. A sua pastora, defenda. Toda vez que a honra dela, que a honra dele se for ameaçada, você seja um defensor. Faça como Abisai, derrube o filisteu. Amém ou não amém? Não deixe crescer na igreja um sentimento de ciúme, de inveja, de contenda pela vida dos seus pastores. Na hora que você perceber alguma coisa, corte o mal pela raiz. Diga: irmão, procura outro ouvido para envenenar, o meu não. Procura outra alma para contaminar, a mim não. Corta, mata o filisteu, derruba ele. Proteja o seu pastor e proteja a sua pastora. E para encerrar, você precisa reconhecer as suas limitações. E quando eu digo limitações, eu não estou falando de defeitos, não estou falando de erros, eu estou falando de limitações mesmo. Você se aborreceu porque o seu pastor não lembrou o seu nome? Ah, eu tenho 10 anos de igreja, fui falar com o pastor, ele não lembrou meu nome. É uma limitação dele. Respeite. Eu magoei. Eu vou falar com o pastor Giovanni, ele não sabe que nem quem sou eu. Não lembrou meu nome. Respeite, é uma limitação dele. Está entendendo? São humanos. Podem esquecer, pode chamar você pelo nome errado. Pode, um pai chama um filho pelo nome errado. Chama ou não chama? Chama. Ô, João, olhando para Francisco. João, eu sou Francisco, pai. Ah, é você mesmo. Quanto mais um pastor numa igreja de 1.300 membros, aproximadamente 1.400, nem sei quantos membros tem aqui. Quantos membros tem, pastor? Nessa faixa de 1.300? São 1.300 membros, dividido por 3 pastores, dá mais ou menos aí 400 e poucos membros para cada pastor gravar o nome. Vê se dá conta de você gravar o nome de 400 pessoas, que às vezes você só vê na igreja no domingo da ceia. Você só aparece no domingo da ceia e quer que o pastor lembre seu nome. Ainda sai daqui chateadinho, magoadinho, aborrecidinho, porque o pastor não lembra seu nome. Ô cara pálida, você não comparece? É um visitante. Quando canta visitante, sejam bem-vindos, é para você. Respeite as limitações dele, dela. Respeite. Pastor também tem hora de dormir. Pastor tem hora de almoçar. Respeite as limitações. Eu quero encerrar essa ministração para você nessa manhã. Você entendeu tudo que eu disse, sim ou não? Sim ou não? Sim. De acordo com uma pesquisa realizada em 2019, o esgotamento físico e mental e a solidão são apontados como principais causas de uma epidemia silenciosa entre pastores. Hoje é dia do pastor, pelo menos no segmento batista. Mas essa pesquisa de 2019 diz que o esgotamento físico e mental e a solidão são apontados como principais causas de uma epidemia silenciosa entre pastores. A revista Ultimato, de janeiro de 2020, trouxe uma matéria com uma pesquisa feita pelo Instituto Schaeffer. Ele diz o seguinte:
70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Entretanto, diante de tudo isso que eu disse para vocês, eu quero encerrar essa ministração nessa manhã deixando a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz que excelente obra deseja aquele cujo coração está disposto a exercer o ministério pastoral. Mesmo enfrentando todas essas dificuldades que eu citei para vocês nessa manhã, o exercício do ministério pastoral é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer com um homem e com uma mulher chamados por Deus para tal. Agora, só é assim na vida daqueles que de fato foram chamados por Deus para exercerem esse ministério. Muitos são chamados por Deus e outros são chamados por si mesmos. Se chamam pastores, se denominam pastores, se identificam como pastores, mas nunca foram separados por Deus para esse ministério. Mas aqueles que sim, aqueles que foram chamados pelo Senhor, vivem tremendas graças de Deus, veem os seus ministérios muito com gratidão. Sabe por quê? Porque quando o seu pastor está aqui diante de você, no domingo pela manhã, e vê você sentado, dando glória a Deus, aleluia, e se lembra no dia que você entrou na igreja pela primeira vez, a forma como você veio à frente chorando, a forma como você o procurou no gabinete e ele orou pela sua vida, e vê você aqui hoje restaurado, redimido, cheio do Espírito Santo, louvando ao nome do Senhor, isso não tem preço. Para todas as outras existe Mastercard, mas isso não tem preço. Não tem pagamento que seja suficiente para retribuir ao pastor Bira, ao pastor Giovanni, à pastora Elis, ver a graça de Deus estampada no rosto de vocês, nos nossos rostos. Não tem quem pague a um pastor ver como as crianças se transformam em adolescentes cheios do Espírito Santo e incendeiam a igreja, como foi no culto de ontem à tarde. Não tem pagamento que chegue para o pastor, para a pastora, que vejam adolescentes se transformarem em jovens nativas, cheios do Espírito Santo, ganhadores de almas para a glória de Jesus. Não tem graça que possa vir ao coração de um pastor, de uma pastora, que vê em jovens se transformarem em homens e mulheres missionários, abraçam a obra, são verdadeiros guerreiros na casa do Senhor. Isso não tem preço, amados. O pastor se cansa? Cansa. O pastor é solitário? É. O pastor tem inimigos? Tem. O pastor passa por todos os dramas que Paulo passou? Sim. Mas o pastor é recompensado toda vez que ele vê a igreja do Senhor reunida em adoração e em louvor para a glória do nome de Jesus. Então, quando o pastor Bira disser aqui: irmão, venha para o culto de adoração, venha para o culto de domingo à tarde, de terça-feira à tarde, participe do culto de doutrina na quinta-feira, venha. Sabe por quê? Porque essa é a recompensa que ele recebe por todo o preço que paga, todo o peso que carrega, é ver você na casa do Senhor em adoração a Jesus. Amém ou não amém? Toda vez que um pastor termina de uma mensagem, ele chama as pessoas a virem à frente. Eu quero fazer 2 orações. Mas a primeira, eu quero convidar você para tomar uma decisão. Nessa manhã nós falamos sobre 2 homens: Alexandre, que muito trouxe problemas para Paulo, e Abisai, que foi um grande defensor de Davi. Você pode sair nessa manhã daqui sendo um Alexandre, sendo um causador de problemas na igreja do Senhor, especialmente na IBMI, na vida dos seus pastores, dos nossos pastores. Ou você pode sair dessa manhã aqui sendo um Abisai, alguém que puxa a espada e diz: eu defenderei o ministério do meu pastor e da minha pastora, porque os amo para a glória de Jesus. Se você quer ser esse Abisai, eu quero te convidar a ficar de pé, e eu quero convidar o pastor Giovanni para vir aqui, representando os demais pastores. Nós queremos orar por eles. Eu quero orar pela vida do pastor Giovanni. Assim, se o senhor quiser ajoelhar, fica à vontade. Se quiser ficar em pé, fica à vontade. O senhor escolhe. Orar pela vida do pastor Giovanni, e enquanto oro por ele, apresento também a vida do pastor Bira e da pastora Elisângela. Você entende aquilo que foi pregado para você nessa manhã, sim ou não? Eu não estou perguntando se você concorda, eu estou perguntando se você entende, sim ou não? Então levante a sua mão santa diante do Senhor nessa manhã, e levante a sua voz aí, e apresente a vida dos nossos pastores ao Senhor. Pode começar a orar. Orem. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estar numa igreja onde o Senhor tem chamado homens e mulheres
e ungidos com óleo santo, e dado a eles um ministério pastoral para cuidar da minha vida, para cuidar da vida da minha família, para cuidar do meu casamento, para cuidar do meu ministério, para cuidar dos meus sonhos, dos meus projetos. Eu oro apresentando o pastor Giovanni junto com a tua igreja nesta manhã, e na pessoa dele apresentamos o pastor Birajara e a pastora Elisângela, homens e mulher que o Senhor levantou e colocou como pastor nesta igreja, e que se cumpra na vida deles o texto de Jeremias que nós lemos no início dessa mensagem. Pastores que o Senhor levantou para abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo. Oramos, meu Senhor, por suas famílias. Oramos pela irmã Cíntia, por seus filhos, filhos do pastor Giovanni e filhos de Cíntia. Oramos por Amanda e Luana. Oramos, meu Senhor, pelas famílias dos teus servos, para que eles sejam guardados, protegidos, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo. Deus, blinda o ministério dos teus filhos, blinda, Senhor, a família dos teus filhos, guarda-os em ti, enche-os da sabedoria, dá cada vez mais a eles graça, amor, paixão ardente, para a glória do teu santo nome. Que eles sejam homens e mulheres cada vez mais cheios da tua presença, e que por suas vidas nós sejamos impactados e transformados para a glória de Jesus. E para a glória de Jesus oramos, amém, amém e amém. Ainda de pé, você que veio aqui nessa manhã e disse: olha, eu não imaginei que eu ouvi uma mensagem falando de pastores, mas eu vim com o meu coração ardente de entregar minha vida para Jesus. Eu vim com o coração ardente de quero ser um crente, quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero sair da vida que eu estou vivendo e quero viver uma nova vida, e quero estar debaixo dessa cobertura. Eu quero estar debaixo dessa cobertura de homens e mulheres que são humanos como eu, mas que são cheios do Espírito Santo para cuidar de mim. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus, vem à frente, aqui tem um. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa manhã? Tem mais alguém? Pode vir à frente. Venha, 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 venha. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem mais uma pessoa ali. Tem mais alguém? Pode vir. Deus abençoe você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Venha. Deus abençoe você. Venha. Tem mais alguém? Aí na galeria tem alguém? Aleluia. Como é seu nome? Valdilene. Neide. Valdineide. E o seu? João José. Jorge José. 2 homens numa pessoa só. Meu Deus do céu, é muito nome, viu? Deus abençoe. Jorge, José e Valdilene. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. O Senhor conhece eles por dentro e por fora. Sabes o que eles precisam do Senhor, e nesta manhã eles dizem publicamente que querem entregar a vida para Jesus. Dê a eles, meu Senhor, o teu Espírito Santo nesta manhã. Arranca dos seus corações, das suas almas, toda maldição. Nós agora repreendemos todo espírito opressor, todo espírito maligno, Senhor, que tem aprisionado essas vidas. Nós agora determinamos e ordenamos em nome de Jesus: saiam, saiam agora, e sejam libertos pelo poder do nome de Jesus. Recebam o Espírito Santo e sejam cheios da glória de Deus. Amém, amém e amém.